Ok, vamos lá. E a maioria dos irmãos? Primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui, irmãos. Nem todo crente reage igual à tribulação. Nem todo crente reage igual às notícias ruins. Vamos pensar nos Filipenses, vamos pensar nas outras igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Eles estavam ali felizes, recebendo cartas do apóstolo. A gente sabe que várias cartas se perderam. Recebendo notícias dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo, Timóteo, Silas, no caso dos Filipenses, Epafrodito. E de repente chega a notícia: é o seguinte, Paulo está preso. Opa, notícia ruim. Ah, mas ele está preso por aqui. Não, ele está preso lá em Roma. Ele está preso na capital do império. Onde normalmente eles morrem, né? Onde normalmente os crentes morrem. Então a notícia é uma notícia muito ruim. É uma tribulação que se abate sobre aquele povo. E quando vem uma notícia ruim, nem todo mundo reage igual. Existem crentes que quando ouvem uma notícia ruim, a primeira coisa que eles fazem é bater o joelho no chão. Existem crentes que quando vem a notícia ruim, a primeira coisa que eles fazem é ligar para o pastor. Existem crentes que, quando a notícia ruim não aconteceu com o pastor, né? Existem crentes que quando a notícia ruim acontece, a primeira coisa que eles fazem é procurar um líder da igreja, algum professor da igreja, algum mestre da igreja, para perguntar por que essas coisas acontecem. E existem crentes que quando acontece algo ruim, quando algo ruim abate-se sobre eles, ou sobre alguém que eles amam, ou sobre a igreja deles, ou sobre a cidade deles, ou sobre o país deles, ou sobre o mundo, eles se sentem extremamente encorajados para pregar o evangelho. Eles se sentem cheios, falam: não, então, a coisa está ruim, vamos para a oração, vamos para a pregação. Não, a coisa está ruim, vamos louvar, vamos adorar a Deus. A coisa está ruim, não vamos deixar ficar pior, não vamos nos deixar abater. Não estou querendo dizer que aqueles crentes que reagem da primeira forma, de ficar desesperados, de ficarem chateados, são crentes fracos, são crentes carnais, são crentes imorais. Não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. Porque cada um reage de uma forma. Pode ser que a primeira reação seja o desespero, mas logo em seguida esse crente vai para o joelho. Se for crente realmente. Entendeu? Então a coisa ruim acontece, a primeira reação de muitos crentes é se abaterem. E se abatem mesmo. E às vezes ficam abatidos 1 dia, 2, 6 dias, 10 dias, 1 mês, mas depois eles são levantados pelo poder de Deus. Mas existem crentes que veem em toda crise uma oportunidade para a proclamação do Evangelho, uma oportunidade para o avanço do Evangelho. E é isso que acontece aqui. O Evangelho avança por meio dos crentes encorajados. E a maioria dos irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo trabalha com a maioria. Porque ele fala: não, a maioria dos irmãos aqui, né, tem esse ensejo de avançar. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, interessante essa expressão no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala essa expressão no Senhor, ela é uma expressão que ela aparece aqui na carta, só confirmar aqui, 9 vezes, ela aparece 9 vezes na carta aos Filipenses, eu anotei aqui. Essa expressão no Senhor, o apóstolo Paulo fala para remeter à nossa total incapacidade de fazermos qualquer coisa desassociados do poder de Deus. O Evangelho avança, mesmo o apóstolo estando preso, porque o Evangelho é o poder de Deus. Os crentes são estimulados no Senhor, porque o Senhor os enche com o poder de Deus. Porque se você não estiver cheio com o poder de Deus, diante das notícias ruins, você vai se abater. E é o que tem acontecido hoje. Toda hora pipoca a notícia ruim no seu WhatsApp. Toda hora pipoca a notícia ruim no seu Facebook. Toda hora você abre lá os sites de notícia e é só, com o perdão da palavra, desgraça. E se você não estiver
estimulado no Senhor, e aí o apóstolo Paulo fala, está cheio do poder de Deus, está ligado em Deus, e aí ele vai referenciar lá Filipenses capítulo 4, versículo 13, que é, como eu já disse na primeira aula, o texto mais distorcido da Sagrada Escritura, que nos diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez que eu estou ligado em Cristo, uma vez que eu estou unido no Senhor, eu posso todas as coisas. Uma vez que eu estou unido no Senhor, uma vez que eu estou ligado no Senhor, eu posso ser estimulado pelo Senhor pelas algemas de Paulo. Estimulado nas minhas algemas. As coisas não estão boas, mas eu consigo olhar para essas coisas que não estão boas e me estimular, porque eu sei que Cristo está comigo, porque o Senhor está comigo. E através dessa situação ruim que estamos vivendo, o Evangelho irá avançar e irá fazer aquilo que ele se propõe a fazer. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, ou seja, ligados em Cristo, estimulados por meio das minhas algemas, ou seja, a coisa ruim, as algemas de Paulo, estimulou aqueles crentes. As algemas de Paulo animou aqueles crentes à proclamação do Evangelho. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Me faz querer falar desse Deus maravilhoso. A maioria dos irmãos, nem todo crente responde da mesma forma à tribulação. O versículo 14 ainda diz que esses crentes encontram estímulos no Senhor, por estarem unidos no Senhor, por estarem unidos em Cristo, para em meio à tribulação falarem de forma mais ousada de Deus, falarem de forma mais ousada do Evangelho. Irmãos, é preciso que a gente entenda uma coisa: momentos de crise, momentos de desespero, momentos de aflição, momentos de dor, são momentos ideais para a pregação do Evangelho. Não somente para os de fora, mas também para nós mesmos. O momento de crise é aquele momento ideal para que você pregue o Evangelho para si mesmo. E logo depois que você tiver retificado, tiver realinhado a tua visão, partindo das lentes do Evangelho, você está apto para, no meio da crise, no meio da tribulação, pregar esse Evangelho para outras pessoas. Porque o Evangelho é mensagem de esperança. Porque o Evangelho é mensagem de reconciliação. Porque o Evangelho é mensagem de Páscoa. É mensagem de sacrifício de Deus para conosco. Porque o Evangelho, irmãos, em meio a um mundo de morte, é mensagem de vida. Em meio ao mundo de dor, ele é uma mensagem de bálsamo. Em meio ao mundo de destruição, como que nós temos visto, o Evangelho é restauração para as vidas. Um mundo que nós temos vivido de separação, cada um sem poder encostar no outro, cada um afastado do outro, o Evangelho é mensagem de reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação com o próximo. Façam como esses crentes filipenses, como essa maioria dos crentes, não apenas filipenses, mas como a maioria dos crentes daquela época, ao ouvirem da mensagem de prisão do Paulo. Sejam estimulados, se prendam cada vez mais em Jesus e uma vez cada vez mais juntinhos de Jesus, se sintam estimulados a proclamar boas novas, a não colocar apenas coisas ruins. Irmãos, não repostem, não passem para frente coisas ruins, façam como eles, falar com mais desassombro a palavra de Deus. Passe para frente coisas boas, passe para frente coisas importantes. E nada é mais importante do que a salvação que há em Cristo. Nada é mais importante do que falar com as pessoas em meio a essa crise que Deus continua no controle de todas as coisas. Que o universo não está solto à toa. Existe um Deus conduzindo. O apóstolo Paulo,
preso, ele faz o evangelho avançar em meio à guarda pretoriana. Ele faz o evangelho avançar em meio aos demais, ao palácio, aos judeus que ouvem ele, às pessoas que iam visitá-lo. E os crentes, sabendo que ele estava preso, falam, não, Paulo está preso, eu quero compartilhar essa aflição. Nós estamos unidos em Cristo, então vamos fazer o evangelho avançar. E eles fazem o evangelho avançar. Eles falam com mais desassombro a palavra de Deus. É legal isso. Com mais desassombro. Aqueles crentes, aquela maioria, já estava acostumado a pregar o evangelho. Mesmo com perseguição, estavam acostumados a pregar o evangelho. E agora o que eles faziam é simplesmente intensificavam, ao saber que a crise estava crescendo. Quanto maior a crise, mais eles pregavam. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que crente, a igreja, ela é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. E certo teólogo falou uma vez, falando sobre as Bíblias de sangue. Bíblias de sangue são Bíblias da época da Reforma Protestante, na verdade da época do movimento contra a Reforma, que foi o movimento da Igreja Católica para ir contra a Igreja, que matou muitos protestantes, inclusive naquela noite de São Bartolomeu na França, onde muitos huguenotes, que eram protestantes, foram mortos. O pessoal pegava as Bíblias dos crentes, e essas Bíblias, algumas estão em museus, pegava essas Bíblias e imergiam elas em sangue, até que assim, no sangue dos crentes mortos. E aí ela ficava com metade de sangue e metade normal, era chamada Bíblia de sangue. Certo teólogo, falando sobre as Bíblias de sangue, ele disse que o sangue dos crentes são como sementes. Cada vez que uma gota do sangue de um crente cai ao solo, dali nasce um outro crente. Então a igreja, ela está acostumada a passar por esses momentos como nós estamos passando. Mas ela está acostumada a passar por esses momentos que estamos passando sem esmorecer. Fica chateado? Fica meio triste? Fica. Mas ela não se abate. Ela passa machucada, passa ferida, mas ela passa. A igreja, ela está acostumada. O normal da igreja, irmãos, é florescer na crise. O normal da igreja não é florescer quando está tudo bem, é florescer na crise. A tendência da igreja quando está tudo normal é a gente ficar fazendo discussãozinha teológica boba. Sempre foi assim. Mas quando, como diz a gíria, quando o bicho pega, quando o calo aperta, é que a igreja mostra que veio e faz a diferença por meio da pregação do evangelho. E é o que esses crentes do versículo 14 fizeram. Por isso que a gente gastou tanto tempo da nossa aula para falar do versículo 14, que é o eixo e é o exemplo que o apóstolo Paulo fala desses crentes e exige de mim, exige de você hoje. Em meio à crise, pregue o evangelho cada vez com mais desassombro. E é pregar mesmo, é falar das gloriosas bênçãos e das maravilhas que o nosso Deus pode fazer. Mas vamos lá, vamos avançando.